As memórias referem-se aos processos em que o cérebro humano executa para adquirir, armazenar, reter e posteriormente recuperar informações. Ela é parte integrante da cognição humana, uma vez que permite aos indivíduos relembrar e recorrer a eventos passados para assim enquadrá-los na sua compreensão e comportamento no presente. Ou seja, as memórias e lembranças são basicamente um mecanismo do corpo para manter a sua cabeça com informações que você adquiriu nas suas experiências, para assim utilizá-las em algum momento da sua vida. É um método de aprendizagem constante na sua mente que acontece durante toda a sua vida. E é exatamente sobre isso que o filme O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças aborda. E no filme, Joel, interpretado por Jim Carrey, e Clementine, vivida por Kate Winslet, são um casal que está passando por uma crise no relacionamento. E para não ter que lidar com a dor do término, Clementine recorre a um serviço realizado por uma empresa chamada Lacuna, que tem como proposta apagar as memórias indesejadas de um indivíduo através de uma nova tecnologia desenvolvida. Assim, os clientes não precisariam lidar com o processo de luto de uma perda, seja ela material ou sentimental. Em algumas cenas, é mostrado como as pessoas procuram um serviço para acabar com os mais diversos tipos de lembranças indesejadas. Mais adiante na história, Joel descobre a existência da empresa e que Clementine decidiu apagá-lo da sua memória. Logo em seguida, ele decide fazer o mesmo com uma forma de se vingar da ex-namorada. E a partir daí, Joel passa por uma jornada revisitando as lembranças do seu antigo relacionamento. E no meio desse processo, ele decide que não quer mais apagá-las, pois percebe que as memórias fazem parte de quem ele é. E acabar com elas seria como apagar uma parte de si mesmo. E o filme, ao longo da trama, desenvolve esse tema do quanto as lembranças e memórias, por mais negativas que possam ser, são o que moldam e definem a pessoa que você é no presente. E assim como um grupo da Universidade da Califórnia demonstrou de como um determinado número de voluntários conseguiu memorizar mais quando submetidos a situações desconfortáveis, como a de colocar a mão em um balde de gelo minutos após verem imagens que precisavam decorar. E o estudo aqui servia para demonstrar como a criação de novas memórias acaba sendo reforçada quando emoções fortes estão relacionadas com o aprendizado de um indivíduo. E em uma das subtramas do filme é mostrado que a secretária da Lacuna, interpretada por Kristen Dustin, é apaixonada pelo Dr. Howard, responsável por conduzir o processo para apagar a memória dos clientes. E que durante uma noite, movida por um desejo intenso e irracional, ela acaba o beijando. E quando isso acontece, descobrimos que os dois já tiveram um caso no passado. E como forma de tentar esquecer essa história, ela havia pedido para poder passar pelo procedimento e assim apagá-lo da memória. O problema é que agora, sem os aprendizados que ela obteve dessas memórias do antigo relacionamento, acabou resultando com que ela cometesse os mesmos erros do passado. Pois as memórias foram apagadas, porém o sentimento atrelado a elas permaneceram em sua mente. E o casal principal do filme sofre com esse mesmo problema, pois quando ambos decidem apagar as memórias que possuem um do outro, acabam indiretamente apagando também todos os aprendizados que tiveram com a relação, o que resulta com que os dois acabem se reencontrando e cometendo os mesmos erros que a primeiro momento os levaram a terminar o namoro. E toda essa mensagem que o longa carrega sobre aprender com suas memórias e entender que elas fazem parte de quem você é, não é muito diferente do que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Pois na noite de quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, o galpão da Cinemateca Brasileira da Zona Oeste de São Paulo foi destruída por um incêndio, e ela guardava cerca de 4 toneladas de documentos sobre a história do cinema brasileiro. E entre esses documentos perdidos estavam parte do acervo da distribuidora Pandora Filmes, com cópias de filmes brasileiros e estrangeiros, arquivos de órgãos extintos do audiovisual relacionados aos trabalhos da Empresa Brasileira de Filmes, a Ambrafilme, o Instituto Nacional de Cinema e do Conselho Nacional de Cinema, a Concine, mais de 100 caixas com parte do acervo de documentos do cineasta Glauber Rocha e também parte do acervo de vídeo do jornalista Goulart de Andrade, matrizes e cópias únicas de cinejornais, trailers, publicidade, filmes documentais de ficção, além de elementos complementares de matriz de longa-metragens, equipamentos e mobiliário de cinema, fotografia e processamento laboratorial, e muitos deles fundamentais para o conserto de equipamentos em uso e relíquias que iriam compor um futuro museu, e que em 2020, vários funcionários da Cinemateca realizaram diversos protestos denunciando a maior crise que a instituição passava desde a sua fundação em 1946, sem recursos básicos, incluindo o atraso em salários e o fim do contrato com a brigada de incêndio e com a equipe de segurança. No entanto, a Cinemateca continuou sendo mantida de forma improvisada pela equipe técnica, que continuou no local para não abandoná-la, mesmo sem nenhum tipo de recurso. E aos poucos, com o passar do tempo, o incêndio foi literalmente se tornando uma tragédia anunciada, quando o Ministério Público Federal alertou o governo sobre o risco de incêndio no último dia 20. E assim como disse, o
cineasta Roberto Gervitz. Com esse incêndio, perdemos uma grande fonte de informações sobre o cinema brasileiro. E a gente também fica perdido porque a gente nota o descaso. E medidas para evitar esse incêndio poderiam ter sido tomadas há muito tempo. E o mais curioso disso é que em menos de 3 anos, no dia 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro também sofreu um incêndio de grandes proporções, que o destruiu quase que por completo. E com isso, junto com ele, foi levado pelo fogo a maior coleção brasileira de itens históricos, arqueológicos, biológicos e astronômicos, incluindo entre eles a Luzia, um dos esqueletos mais antigos da América Latina, encontrado em 1975 em Minas Gerais, com mais de 11.500 anos de existência. Foram milhares de anos perdidos da nossa história e de outros povos, em que esqueletos e objetos insubstituíveis foram levados pelas chamas. Um acontecimento trágico que fez com que o Brasil e o mundo voltassem os olhos para nosso descaso com a nossa própria cultura e história. E mesmo com toda a repercussão que aquele episódio teve, em menos de 3 anos conseguimos cometer os mesmos erros que fizeram com que a Cinemateca brasileira sofresse desse mesmo fim. E esse é o peso que carregamos por ser uma nação que não aprende com as suas próprias memórias. Pois o problema é que para o brasileiro não é preciso um experimento científico para apagar as nossas memórias. Fazemos questão de que elas sejam queimadas junto todo o aprendizado que obtivemos com esses episódios. Um país onde para os responsáveis por tudo isso, o descaso e o desprezo com a nossa história se mostra cada vez maior e mais explícito quando vemos o que andam fazendo com os nossos patrimônios que ainda continuam em pé. Porque aqui investir em qualquer outra coisa é melhor do que investir na nossa própria história. Pois no fundo eles sabem que a cultura é a única coisa capaz de fazer uma nação consciente das suas raízes e que não se deixa se levar por falácias construídas através de narrativas criadas apenas para nos fazer esquecer do porquê estamos revoltados com tudo que está acontecendo e assim impor os seus ideais com o objetivo de apagar tudo aquilo que realmente nos representa. E num mundo onde o que não faz parte do lucro imediato é rapidamente descartado e executado, porque para o sistema isso não possui valor algum e a realidade é dura e não podemos permitir que isso aconteça, porque enquanto apenas olharmos passivamente para nossas memórias sendo apagadas, corremos o risco de um dia acordar sem saber quem somos de verdade e de qual é a nossa real identidade. E uma nação que não aprende com seus erros está fardada a repeti-los. E ter noção disso é o primeiro passo rumo a um futuro digno para nossa história. E enquanto esse dia não chega, para aqueles que ainda insistem em deixar a nossa história morrer em cinzas como forma de criar uma nação sem consciência da sua grandeza, eu apenas digo que deixem os que se divirtam, que aproveitem e saboreiem bem esse momento. Pois quando o povo acordar e as memórias voltarem à tona, lembraremos bem de quem são os responsáveis por tudo isso. E quem sabe, a partir daí, começaremos a aprender um pouco com os nossos erros.